você gosta de demonologia, né? A tua relação com o demônio, assim, de onde vem isso? Qual é o teu interesse? Eu tenho, embora eu tenha estudado em colégio de padre e de freira, o meu avô paterno era ateu. Então, muito cedo, quando eu ouvia falar que ele era ateu, eu queria entender o que era ser ateu. E quando meu pai falou, ele não acredita em Deus, eu perguntei para meu pai, mas a gente pode não acreditar, né? E meu pai falou, pode, mas você vai ver um dia, quando ele estiver velho, perto de morrer, ele vai voltar atrás, né? E meu avô nunca voltou atrás. Então, o Deus para mim, ou a religião em si, foi uma coisa que eu superei muito rapidamente, assim, né? E eu acho isso, acho que Deus, talvez exista uma coisa, mas é um sólido geométrico, não tem nada a ver com a nossa existência, assim. Mas o mal como uma essência, eu acredito. Mas você lê sobre demonologia? E quando eu comecei a ler sobre demonologia, eu comecei, na verdade, eu li sobre as Inquisições, que era um assunto que me interessava, e fui, de alguma forma, parar na demonologia. E o meu estudo na demonologia é que eu queria listar todos os nomes de demônios que existem em todas as culturas. Eu era absolutamente cético e era um hobby, era uma coisa que eu fazia como um hobby mesmo. Num momento eu tive uma experiência muito estranha num museu de arte pré-colombiana no Chile, e aquela experiência fez com que eu repensasse esse lado tão cético. E depois eu tive uma outra experiência estranha na preparação do Natimorto, quando a gente ia filmar, que era um trabalho de respiração, um trabalho corporal. Eu tive uma experiência. Então, hoje eu não sou mais cético. Você pode falar qual é a experiência? As duas? Eu tive, durante a minha adolescência, eu tinha muita enxaqueca, né? E a minha enxaqueca eu perco a visão. Começam aqueles pontos luminosos, né? E eu não consigo enxergar durante 5 a 10 minutos. E quando passa essa enxaqueca, vem uma dor muito forte nas têmporas, assim. Quando eu comecei a fazer tratamento, tomar medicação para outros problemas, eu não tive mais enxaqueca durante, acho que uns 15 anos ou mais. E aí, num momento, essas enxaquecas voltaram. E eu, nesse Museu de Arte Pré-Colombiana, não podia fotografar. E então eu tinha um caderno, eu comecei a desenhar algumas esculturas, algumas peças de arte pré-colombiana, inclusive algumas peças que me fascinaram muito e eram de culturas e civilizações desconhecidas. E eu estava desenhando essas, e tem uma figura em específico que chama Xipetotec, que é um deus que se veste de macaco. Ele veste o couro de um macaco, então ele tem a boca dentro da boca, ele tem os olhos, o corpo do macaco era menor do que desse deus, então ele tem 4 mãos, 4 patas e tal. Era uma figura muito interessante, acho que em terracota. E eu estava desenhando e eu comecei a ter uma enxaqueca, mas foi uma enxaqueca pré-colombiana. Ela tinha padrões totalmente diferentes de qualquer enxaqueca que eu tive, assim. E eu fiquei absolutamente cego, eu não conseguia andar, assim. Eu só via esses padrões luminosos se alternando. Eu liguei para minha mulher que estava lá, eu falei, puxa, alguém precisa vir me buscar. E eu fui até a loja, né? Uma pessoa me levou, eu falei, preciso passar na loja, eu preciso de um catálogo, eu preciso de uma imagem desse Xipetotec, uma foto além do desenho que eu fiz, e comprei o catálogo às cegas e fui embora. E essa experiência mexeu muito profundamente comigo. A segunda experiência era um exercício para uma encenação que a gente ia fazer, onde eu ficava com os olhos vendados e tinha um exercício de respiração, e uma pessoa que se preparava comigo, ela ficava se aproximando de mim e eu tinha que perceber com a minha mão o calor, a proximidade, identificar onde estava essa pessoa. E num determinado ponto eu comecei a sentir 2 presenças, além da dela tinha mais alguém. Então, fora algumas outras coisas que, lendo principalmente sobre a demonologia, eu passei a acreditar profundamente na existência do mal como uma essência. É interessante você ter tido essas experiências no momento em que você não via, né? Você já falou que desconfia da imagem hoje, né? Você que trabalhou tanto com isso. Mesmo.
Você desconfia mesmo da imagem? Hoje em dia eu desconfio menos da imagem do que da imaginação. Hoje em dia eu desconfio muito da memória. É um assunto que tem me consumido um pouco, assim. Eu acho que a memória é muito fictícia, assim. Então essas imagens de memória ou do que você acredita ou das suas lembranças, cada vez eu acredito menos nisso, assim. Acho que tudo é muito reconstruído. Na verdade eu vi um programa onde um neurologista falava isso, que a memória, ela não é como um arquivo, como um filme, uma fotografia, né? Cada vez que você acessa a memória, você acessa uma série de arquivos e você reconstrói o que você está lembrando. Então é isso, eu acho que é muito importante a gente desconfiar da lembrança e da memória. Por outro lado, na palavra, você confia? A palavra é o que a gente tem de mais, o simulacro mais próximo de expressão e comunicação. Não acredito que a palavra seja o verbo. Eu acredito que a palavra possa evocar o verbo. Eu acho que isso é diferente. Agora voltando sobre a maneira como você escreve os seus livros, né? Eu sempre fiquei curioso ao ouvir que você escrevia tão rápido, né? Você disse que já o Arte de Produzir Causa Efeito Sem Causa, você já tomou quase um ano, mas mesmo assim, você quando escreve, você volta ao texto muitas vezes, você corta, edita, revisa, como é que funciona isso? Eu tenho um processo o meu trabalho é muito disciplinado, né? Eu levanto cedo e todo dia eu vou trabalhar. Mesmo que no dia seguinte eu vá ler o que eu escrevi e jogar fora, quando eu estou escrevendo. Mas eu tenho a minha religião, na verdade, é a música, né? Então, antes de escrever, eu não consigo escrever ouvindo música. Eu só desenho ouvindo música, mas escrever eu não consigo escrever ouvindo música. Mas antes de começar a escrever, eu ouço música. Eu gosto muito de música minimalista, uma música concreta. É uma música que tem uma repetição que quase te induz a um transe, assim. Então, quando eu começo a escrever, eu acho que eu entro numa espécie de transe. E quando eu estou realmente nessa frequência, as coisas fluem e dificilmente eu vou mexer naquilo, né? Quando eu atinjo realmente essa frequência, eu quase viro um instrumento do que eu estou fazendo, assim. Então, quando eu forço essa frequência, ou quando eu preciso, ou quando eu tenho prazo, ou quando eu preciso produzir e eu forço isso, aí eu tenho que ficar mexendo um pouco no texto. Mas você, quando entra nesse transe, digamos assim, você fica num escritório seu? Eu trabalho fechado, numa jaula, né? Uma jaula? É uma jaula, de verdade é uma jaula. Eu trabalho, eu sempre, eu sempre morava de aluguel e chegou um ponto, eu sempre trabalhava no meu quarto, então eu acordava e dormia, principalmente quando eu fazia quadrinhos, a minha escrivaninha era no meu quarto e isso começou a me incomodar muito porque não tinha descanso, né? Quadrinhos, quando eu fazia quadrinhos, eu trabalhava de 12 a 18 horas por dia. E aí acordar e dormir vendo não só a minha mesa, como as coisas que eu pendurava, as referências, as páginas, algumas páginas que eu tinha desenhado e que eram referências, era muito desgastante. Então, no momento que eu tive que mudar, eu procurei um apartamento que tivesse um quarto de empregada. E aí, a partir daí, eu sempre alugava algum lugar que tivesse um quarto de empregada. E onde eu moro atualmente, tem um quarto de empregada que não tem janela, né? E durante um tempo ele era aberto, o quarto tem um banheirinho, é minúsculo, é quase um útero. E quando eu estava só escrevendo, meus gatos podiam circular ali. Mas quando eu voltei a trabalhar com ilustração e com tinta e tal, eu tive que pôr uma grade, né? E eu tive uma grade quando eu fazia quadrinhos. Quando eu parei de fazer quadrinhos, me dediquei à literatura, eu retirei essa grade, que inclusive tinha uma plaquinha que eu comprei num mercado, que era proibida a entrada de pessoas estranhas, né? Que era uma piadinha. Quando eu voltei à grade, a ter essa minha jaula, eu fui comprar de novo essa plaquinha, mas não fazem mais, porque tem o politicamente correto. Então só tem uma plaquinha que diz proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Eu achei isso, estragou minha piada. Eu fui no lugar e pedi para
fazerem uma placa para mim que tem na minha porta, na minha jaula, que está escrito: proibida a entrada de pessoas estranhas, gatos e gatos estranhos. Então eu trabalho nessa jaula. Para mim, essa jaula, que é um lugar que só eu entro, ninguém entra, assim, entra só com meu consentimento, uma visita rápida, quando... só eu limpo a cada 2 anos, mais ou menos. Ela tem um carpete de poeira e de sujeira. Mas para mim é fundamental esse trânsito, porque quando eu entro ali, eu estou num estado, e quando eu saio, eu deixo tudo ali, né? Eu tomo muito cuidado para que o meu trabalho não contamine a minha casa. Há muitos anos, o Assis Brasil, escritor gaúcho, que hoje é secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, ele me contou que há muito tempo, viajando numa Kombi, através do Rio Grande do Sul, com o Mário Quintana já bem velho, os dois envolvidos num projeto itinerante de literatura, tal, eles vinham em várias cidades do interior. Então eles paravam em restaurantes bem à noite, assim, antes de ir para os hotelzinhos, eles paravam em restaurantes à beira da estrada para comer alguma coisa antes de dormir. E o Mário Quintana chegava nesses restaurantes 10 da noite, 11 da noite, e sempre pedia 2 salsichões. Falava 2 salsichões sempre, isso com 80 e poucos anos. E o Assis Brasil, que era bem mais novo na época, falava assim: não, mas isso vai te fazer mal, horário e tal, tem certeza que você quer? E ele falava que sim, porque aqueles salsichões, aqueles 2 eram bons para pesadelo. O Assis Brasil falou que ele falava assim: isso é bom para pesadelo. E ele gostava daqueles pesadelos, ele fazia aquilo quase como uma terapia, né? E eu acho que isso te lembra uma história sua, não é? Totalmente. Não até a questão da quantidade... Mas lembra totalmente. A história das 2 bananas. Das bananas. Né? Então, eu queria que você contasse, não sei se todo mundo conhece a história das bananas. Conhecem? É uma história que eu tenho muito carinho, assim. E a filha de alguma amiga minha falou que ela come banana. Não, quando eu era criança tinha um mito. Eu dormia num beliche, na parte de cima de um beliche. Dormíamos eu, minha irmã e meu irmão no quarto. Meu irmão embaixo do beliche, eu em cima. E minha mãe sempre falava que não podia comer banana à noite porque dava pesadelo. E é que uma noite eu tive um pesadelo muito horrível. E eu acordei tão desesperado que eu percebi que minha vida era boa. Eu achava que minha vida não era boa. Então eu desenvolvi uma predileção por pesadelo. E minha mãe falava assim: não pode comer banana à noite porque dá pesadelo. Eu devia ter 7, 8 anos, sei lá. Então, várias noites eu falava: eu vou tomar água. Aí eu ia na cozinha, comia 2 bananas e ia deitar esperando ter pesadelo. E às vezes tinha, às vezes não. Né? Mas é verdade. Não sei onde você viu essa história. Eu não me lembro também, mas era muito interessante a relação que ele fazia com a tua literatura ser essa banana do leitor. É verdade. Porque o leitor leria os teus livros, teria essa sensação que os teus livros podem passar para o seu leitor e depois voltar à sua vida. Né? E eu ia andando para o meu beliche como se fosse uma nave espacial, assim, preparado para ir para o além-túmulo, sei lá para onde eu ia. Mas é isso, a minha literatura acho que tem um pouco disso. Acho que o que talvez mais perturbe na minha literatura é a identidade que você tem com aqueles personagens, mas em algum momento você fecha o livro e fala: não, é só um livro, eu vou seguir minha vida. Né? A gente conversou então hoje, quero agradecer ao Lourenço por ter vindo, agradecer a presença de vocês, uma noite ruim como essa, né? Chuva e frio, mas a gente está acostumado também, né? Então é isso aí, obrigado pessoal, obrigado. Obrigado.